Olá pessoal, tudo bem? A gente inicia essa semana falando sobre um ritmo que todo mundo conhece. A gente ouve há muito tempo, a gente conhece grupos, a gente ouve na televisão, a gente ouve às vezes numa data específica, que é o carnaval. Mas é importante a gente saber, a gente lembrar de onde vem esse ritmo que a gente tanto conhece e que a gente acha que sabe tudo sobre, mas vamos entender um pouquinho melhor de onde ele vem, por que ele aconteceu e como ele aconteceu no Brasil? Então tá. A gente começa na apostila de vocês, na página 28, já com uma pergunta, que é vamos sambar. E aí, dando continuidade, a gente já vem com uma informação, na verdade uma pergunta da apostila para vocês, que é com relação ao que você conhece, por exemplo, do samba, e o que você conhece, por exemplo, dos desfiles das escolas de samba. Beleza? Primeira coisinha, a gente sabe que as escolas de samba, elas se preparam durante muito tempo, durante meses, na verdade, para que quando chegar o dia do desfile, tudo aconteça da melhor forma possível, tudo seja perfeito. Elas vão ser analisadas, elas vão receber notas, e as 3 melhores escolas vão receber um prêmio em dinheiro também. Além disso, a melhor escola, ela fica na posição de número 1 da chave principal das escolas de samba da cidade, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro. Essa disputa, na verdade, ela tem a ver com não só o dinheiro, mas tem a ver com o amor que se dedica, na verdade, ao nome dessa escola, que virou quase que um sinônimo de uma comunidade, de um bairro específico de onde aquela escola nasceu, aconteceu. Tudo bem? De um tempo para cá, digamos aí de uns 50 anos para cá, ou um pouco mais, algumas escolas, o nome de algumas escolas, eles começam a ser associados também a times de futebol. E dessa forma, existe aquele amor, aquele fanatismo, né? aquela loucura, aquela euforia pela escola, como se fosse inclusive um time de futebol. E muitas dessas escolas, inclusive, são tem o mesmo nome, na verdade, dos times de futebol, tá certo? Beleza, voltando aí ao nosso foco, que seria a origem do samba. Por que eu comecei a falar sobre isso com vocês? Porque no início ali da apostila de vocês, logo nas primeiras páginas, para ser mais exato, na página já 30, vão ter 3 perguntas para vocês falando sobre os desfiles das escolas de samba no Brasil. A gente sabe que é um dos momentos mais aguardados, né, do turismo, né, brasileiro, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. A gente recebe muitas pessoas de vários lugares do mundo. Claro que esse ano foi uma coisa meio tumultuada por conta do coronavírus, mas é um momento onde toda essa parte turística do Brasil, dessas cidades especificamente, elas ficam extremamente aquecidas, né? Por conta aí do carnaval e principalmente por conta dos espetáculos que são esses desfiles dessas escolas de samba que acontecem em São Paulo, no Sambódromo do AMB, e no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, tá certo? Beleza, então na página 30 vocês vão ter 3 perguntinhas para responder. Antes de tudo, essas 3 perguntas eu já joguei para a plataforma de arte, para vocês responderem no questionário, tá bom? É bem pessoal, mas é bem bacana que vocês respondam, por favor. Continuando, a gente vai perguntar lá, na verdade vai ter a pergunta na página 31 da apostila de vocês, quem inventou o samba? Importante dizer que, na verdade, o samba ele tem a ver com a cultura com a cultura africana que veio para o Brasil junto com os africanos que foram trazidos como escravos, né? E, obviamente, quando eles chegaram no Brasil, eles trouxeram com eles os costumes, as tradições, a cultura, e dentro dessa cultura fazia parte algumas danças típicas, que mais tarde, a gente vai chegar aí, mais tarde essas danças típicas elas vêm a ser o que a gente conhece como samba de hoje, o samba tal como a gente ouve, tal como a gente dança ou vê dançando, enfim, tá? Importante dizer que o estopim de tudo isso foi com a família real de Portugal, que vem para o Brasil, e aí o Brasil ele deixa de ser, então, uma colônia e passa a ser uma sede da monarquia portuguesa. Por quê? Porque a monarquia portuguesa estava fugindo, na verdade, de Portugal por conta de Napoleão Bonaparte, enfim, isso é assunto para outro momento. Mas o importante é que a família real chega no Brasil, ela se coloca no Brasil, e aí não adianta simplesmente a família real chegar no que era então uma colônia e viver sem os luxos, sem os requintes que ela tinha, né, a monarquia, e os ricos desse mesmo período, eles tinham em Portugal.
Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a transformar essa colônia chamada Brasil e adaptar essa colônia, né, para os gostos e para um luxo, digamos assim, né, e para uma forma mais prazerosa e mais confortável da família real viver nessa nova colônia, que se torna, então, uma nova sede da monarquia portuguesa, tá bom? O que acontece? Quais são os primeiros planos aí do príncipe, até então, o príncipe regente Dom João? A primeira coisa que ele faz é instituir aqui o primeiro banco dessa colônia, que vai se chamar o Banco do Brasil. Depois disso, ele traz também a primeira escola de ensino superior, que é a Academia Real de Belas Artes. Com isso, surgem muitos interesses, inclusive de outros europeus também virem para o Brasil, né? E aí tem a abertura dos portos, que faz com que a economia ela fique aquecida, né, nessa então nova sede da monarquia portuguesa no Brasil, e eles se instituem, eles se colocam ali no que vem a ser, até nesse momento, a capital do Brasil, Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro acontecem muitas oportunidades, mesmo porque se tem nesse momento o banco, você tem uma escola de ensino superior, você tem os portos abertos para as comercializações, para os comércios livres e tudo mais, e você tem essa entrada e saída de pessoas, principalmente da Europa, vindo para o Brasil, muitas delas ficando no Brasil, né, querendo conquistar novas oportunidades no Brasil, né, de vários lugares da Europa. Importante dizer também que principalmente os ricos, eles começam a buscar o trabalho, a mão de obra escrava, né, na África, e aí com isso chegam os escravos no Brasil. Os escravos chegam e com eles, como eu falei lá no começo, a cultura e a tradição deles também, beleza? Com tudo que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, no Brasil, o que acontece? No centro, nas cidades de centro, ficam as pessoas que têm mais dinheiro, ficam os ricos. E as pessoas que não têm dinheiro, elas acabam se instalando, elas acabam morando em lugares mais afastados, né? Então elas vão para as partes mais periféricas, daí o termo periferia. E aí, essas pessoas, por mais que elas morem afastadas, elas têm que todos os dias sair dessa periferia, desses lugares afastados, e ir trabalhar no centro. Com isso, a gente tem um momento aí, um estopim, que é quando acontece, né, a abolição da escravatura, e muitos escravos, na verdade, não têm, eles têm a liberdade, mas até então, até ontem, eles não eram escravos, eles não precisavam se preocupar onde morar, o que comer, ou como conseguir emprego, enfim. E aí esses escravos, na verdade, esses ex-escravos, desculpa, eles ficam, na verdade, à deriva, eles ficam sem ter nenhum tipo de oportunidade. Para não morrer de fome, eles acabam tendo que ficar nos lugares onde eles eram escravizados, continuam trabalhando em troca de um lugar para morar e comida, né? Os que não fazem isso, eles entram nessa nova formatação de que é morar isoladamente, né, como eles conseguirem, e vir para o centro para trabalhar do que eles conseguirem também. O que acontece? Essas pessoas, os negros, na verdade, eles fazendo com que se divulgue, né, se maneje toda essa cultura deles, todas essas tradições, eles tinham por hábito se reunir em festejos, em comemorações, e eles tinham alguns tipos de dança específicas. Uma dança especificamente, a gente chama de lundu, mais tarde conhecido como lundu canção. A lundu, na verdade, era uma dança de roda, onde todos eles ficavam batendo palmas e uma única pessoa fazia uma certa apresentação de dança improvisada no meio dessa roda. A pessoa do meio dessa roda, ele convidava uma pessoa, geralmente do sexo oposto, para dançar com ele. Era uma nova maneira de flerte, né? Dessas pessoas flertarem através da dança. Coisas importantes. Como que aconteciam essas batucadas? Eram com palmas e alguns instrumentos de batuque mesmo. Isso, na verdade, veio especificamente de 2 lugares especificamente, o Congo e Angola, tá certo? Isso foi se disseminando pelo Brasil. Junto com tudo isso que acontecia dessa cultura dos negros, que começou a se espalhar, isso, na verdade, começou a incomodar muitas pessoas. E aí, incomodando os mais ricos, né, os mais nobres,
eles começaram a criticar demais isso, até que num determinado momento eles proíbem esse tipo de dança, de manifestação popular dos negros, os ex-escravizados. Essas manifestações eram a dança lundu, que era como eu falei, é uma espécie de batucada com palmas, uma improvisação ali de dança com canto e letras improvisadas, enfim, uma maneira de flerte também com os seus. Ela também era conhecida como umbigada, pela maneira como eles dançavam, né? Duas pessoas dançavam ali se encostando, e isso causou um impacto muito grande nas pessoas europeias, os nobres, os ricos, e até que aconteceu a proibição desse tipo de manifestação cultural africana, isso no Brasil. Com tudo isso, houve uma grande disseminação de uma nova política chamada de embranquecimento. O que é essa política do embranquecimento? São os europeus que chegam no Brasil e com a arquitetura, com as decorações e tudo mais, eles começam, na verdade, a fazer com que o Brasil fique cada vez mais parecido com a Europa. E não admitem de forma nenhuma essa cultura negra sendo disseminada por essa colônia, então agora o território da monarquia real de Portugal. E aí se fala então dessa cultura do embranquecimento, né, da nova Europa trazida para que a família real portuguesa e os nobres, os ricos, se adaptem a essa colônia então, que é a nova casa dos ricos e dos poderosos de Portugal. E aí a gente conhece essa política do embranquecimento, que é de forma nenhuma aceitar essa cultura que venha dos negros ex-escravos, dos africanos, desculpa. Contudo, começam a acontecer as reformas, né, no próprio Rio de Janeiro, com a chegada de muitos grupos de europeus querendo novas oportunidades, querendo trabalhar, se inauguram também vários espaços bares, espaços, teatros e salões. Com tudo isso, surge novamente a intenção, a curiosidade de conhecer o que é então essa cultura africana. E aí eles dão uma remodelada nessa cultura africana para que ela possa vir para esses salões sociais. E aí aquela dança que eu falei para vocês chamada lundu, ela passa a chamar lundu canção, que é na verdade uma mistura aí dessa dança africana, dessa música africana, com alguns instrumentos aristocráticos da cultura europeia, como o piano, a flauta e outros instrumentos de corda. E aí começam a acontecer as disseminações, as misturas, tanto dessa cultura africana como a cultura europeia, elas começam a se misturar. E dentro desse contexto, o gosto por esse estilo alegre da lundu canção, com algumas músicas com um teor mais romântico e de improviso, e usando a criatividade e tudo mais, com tudo isso se dá origem ao que a gente vai conhecer mais tarde como o início do que seria o samba que a gente conhece, que é o semba. É o primeiro início aí do que a gente vai chamar de o samba brasileiro, o primeiro estopim, na verdade, para o samba brasileiro. Então o semba ele começa a acontecer, existe essa mistura do semba, né, que é esse lundu aí, com essa mistura da Europa, e se misturam com com outro ritmo, na verdade, europeu chamado choro e chorinho, que é um tipo de ritmo totalmente europeu. Isso começa a se disseminar, a se misturar. Com isso, esse samba vai evoluindo até que a gente tem o samba, então, impregnado por toda a cultura brasileira. Beleza? Demora muito tempo para que aconteça a popularização dessa cultura, desse ritmo, e para que os aristocratas, os nobres, enfim, eles aceitem, os ricos, eles aceitem esse novo ritmo musical. Aliás, eles só aceitam porque tem esse toque europeu, por trás de tudo isso. Então é uma forma de eles dizerem que é uma evolução desse ritmo musical europeu, né, que vem através de um ritmo chamado polka, e eles dizem que é uma evolução natural, quando na verdade são vários detalhes e várias técnicas aí que são implementados, e isso tudo vem da cultura africana conjunta aí com a cultura europeia, tá bom? Pessoal, dessa semana é isso. Não deixem de responder o questionário na plataforma de artes. Lembrando, as 3 perguntas do questionário de artes dessa semana
são as perguntas da página 30 sobre esse assunto, sobre o que é samba para você, se você já viu, se você não viu, enfim, se você já viu algum desfile de samba e tudo mais. Galerinha, eu queria falar com vocês uma coisa muito importante. Por favor, coloquem o número de chamada de vocês, o número correto. Tá acontecendo muito de várias pessoas colocarem os mesmos números. Então, na verdade, aí, os professores, acredito que não só eu, a gente tem que correr atrás de qual é o número correto de cada aluno, enfim. Então, tenta lembrar qual é o seu número correto para colocar o número certo. Não confundam, por favor, com o número do ano passado, tá bom? Se possível, dá uma olhadinha nisso daí. Importante também dizer que vocês precisam realmente entrar todas as semanas na plataforma e no registro de presença, nos questionários, tá bom? Não só eu, como os outros professores, a gente vai pontuar isso. Isso serve para presença e isso serve também para pontuação de nota de vocês. Beleza? Galerinha, por essa semana é isso. Um grande abraço para vocês. Essa semana já tem um vídeo também. A correção não é mais feita através de podcast. A correção agora é feita também através de um vídeo. Beleza? Então, boa semana para vocês e bons estudos. Abração para vocês. Tchau, tchau.